Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo para mais um episódio do Metrópolis Podcast, que hoje se dedica a falar sobre aquilo que todo mundo está falando e poucas pessoas entendem ao fundo. Para isso, nós reunimos uma equipe para falar de LGPD. Isso mesmo, você já ouviu falar de LGPD? Estamos aqui com um time muito agradável, muito eclético, para esmiuçar o termo para você que já ouviu falar, tem perguntas e talvez esteja muito envergonhado de fazê-las. Aqui nós vamos fazer perguntas de todos os gêneros, para tentar colocar aqui, em poucas palavras... Algumas perguntas eu não vou responder, desculpa, Júlio. Algumas perguntas não. Todos os gêneros é complicado. Nós vamos estar aqui debatendo, já viu que o clima aqui está muito bom. Mas antes de começar, claro, nós temos dois pedidos para fazer. Primeiro, que você considere se fazer parte dessa turma, fazer parte do Metrópolis Podcast, se inscrevendo para ficar por dentro dos próximos episódios e também, se gostou, poder compartilhar esse conteúdo, ativar o sininho e espalhar para todos aqueles que você gostaria de manter bem. E se não gostou, informado. Comenta também, pô, que o algoritmo entende também. Também nada xingando aí. Já? E falar nisso... Seja gentil. Seja gentil, proteja os seus dados. Não se exponha. Não se exponha. Tente anonimizar os seus dados, é isso? É isso mesmo. Bem, as palavras vão ser prolixas hoje, mas com muito entendimento. Antes de tudo, então, nós gostaríamos de dizer que esse podcast hoje, com esse bom papo, vai ser introduzido aqui pela DataSeals. O que é a DataSeals? A DataSeals é a reunião de profissionais com expertise necessárias para estar podendo atender a sua empresa, seja ela pequena, média ou grande, com vários tipos de fatores sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Um time capacitado que pode estar dando origem a você daquelas compreensões da lei, dos andamentos das leis, do compliance das leis. Então, aqui embaixo está aparecendo para você o link da DataSeals e também vai estar aparecendo ocasionalmente o QR Code. Obrigado, pessoal da DataSeals. E sem mais demora, Rodolfo, quem é você? Não sou ninguém. Meu nome é Rodolfo Pominha, sou advogado há 7 anos, advogado para negócios, especialista em contratos e negociações e como atuo em empresa, alguma coisa eu entendo de LGPD. Não é minha especialidade, mas alguma coisa eu entendo e ajudo meus clientes nesse sentido. Daqui de Paranavaí mesmo? Daqui de Paranavaí mesmo, casado, agora pai de família, recente. Parabéns. Graças a Deus, obrigado. Tudo correndo bem. Eu ia falar pai mais fresco, mas... Não, talvez seja. Talvez minha mulher vista as calças jeans em casa. Tá certo. Quem é você? Sou Adriane Lara, sou advogada já há 18 anos, vim de Minas Gerais, Governador Valadares, nascida e criada lá, me formei lá, né? E pouco tempo depois de formada vim para Paranavaí, me apaixonei pela cidade, gostei muito, fiz a minha carreira aqui, embora prestando serviço também para escritórios fora, né? Mas me consolidei aqui e gostei e fiquei. Gostou. Terrinha boa. Terrinha boa. Eu também venho de um pouco longe, talvez um pouco mais longe, né? E também estou aqui há 20 anos. E trouxe 3 fuzil na bagagem, né? Pessoal. Quem é você, Leandro? Eu sou Leandro da Andréia, sou DPO pela Exim, minha formação é segurança digital. Então, a gente tem um pouquinho para falar de segurança digital aqui. Entre no compliance da Lei Geral de Proteção de Dados. Recentemente, eu vou te interromper, internacionalmente certificado, né, Leandro? Tem que mencionar, chega uma certificação, cara. Tem que dar os parabéns. Obrigado, cara. A modéstia também cai bem, não é isso? Para você que está chegando agora, por algum motivo não acompanha a introdução, esses termos de DPO vão ser traduzidos aqui durante o papo, né? Uma vez que eu entendo pouco ou quase nada e vou fazer as perguntas que eu acho que você aí em casa faria. E aquelas que eu não fizer aqui, por favor, escreva aí, faça a sua pergunta. Vamos aproveitar o máximo desses profissionais. Ô, Júlio, um minuto. E quem você é, cara? Eu? Eu sou um apresentador que, por motivo de opção, força maior, estou aqui para fazer algumas perguntas, né? Entendi. Posso dizer assim, em 3 palavras, né? Sempre as pessoas perguntam assim, quem é você em 3 palavras? Eu diria que eu sou pai, né? E sou comunicador, todo mundo hoje se comunica.
e o eterno curioso. Mas aí já deu 4 palavras e... bora lá. Eterno curioso, Eterno realmente. curioso, né? Não dá para fazer um curioso eterno, mas é um eterno curioso. Eu vou te responder em 2 palavras. Parabéns. Mandou muito bem. Muito bem. O que não dá para definir em apenas 3 palavras, porque até onde eu fiz a conta são 4. LGPD. O que é LGPD, Rodolfo? LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é inspirada na legislação da União Europeia e regula a utilização de dados pessoais de pessoas físicas, né? Isso é importante mencionar. As pessoas às vezes nem sabem o que é dados ou acham que dados está vinculado à tecnologia. Não necessariamente. Dado é qualquer informação que possa ser vinculada a uma pessoa física, né? Então, desde nome, RG, CPF, endereço, idade, cor, religião, sexualidade, qualquer coisa do tipo, opção sexual, enfim. E essas informações precisam ser tratadas com cautela para evitar prejuízos para essas pessoas físicas que têm os seus dados circulando. Quando você faz um cadastro em uma empresa, quando você faz um cadastro em uma rede social, você expõe esses dados. E essa lei regula essa utilização para que o titular tenha o controle e possa saber o que está acontecendo com os dados dele e escolher o que pode ser feito ou não com os dados dele. Basicamente é isso a LGPD. Ou seja, ela só protege a pessoa física? Em tese, sim, né? Tem algumas discussões, por exemplo, o CNPJ MEI, que é microempreendedor individual, estaria protegido ou não. Existem algumas discussões doutrinárias nesse sentido, mas a princípio a lei protege dados de pessoas físicas. Entendi. Mas essa lei, então, ela é oriunda não do Brasil, é a GDPR, é isso? Isso. Na verdade, nesse mundo que a gente vive, tanta tecnologia, esse mundo digital, era natural que cedo ou tarde, né, essa comunicação despertasse a necessidade de uma legislação. Na Europa já existia, cada país tinha uma legislação própria que não necessariamente atingia outros. E aí também em 2018, foi junto com o nascimento aqui da LGPD, mas um pouquinho antes, eles consolidaram essa legislação europeia no GDPR, né? General Data Protection Regulation. Isso. O inglês das ruas vive. Para nós aqui, que a gente vamos traduzir, né? É o chamado Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Certo. Ela inspirou a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Muita coisa que tem na nossa Lei Geral está lá no regulamento, né? E até por ser uma lei muito nova, que ninguém sabia o que fazer com a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui o nosso DPO vai poder dizer, muita coisa foram buscar lá no regulamento para saber como fazer, para saber como trabalhar, né? Então, não é novo, mas precisa ser adaptado aqui à nossa realidade. Na verdade, até no Brasil, essa discussão sobre os dados já era discutida há muito tempo, né? O Marco Civil da Internet já é um grito... Tem uma linha do tempo muito grande, né? Já é um grito por necessidade de regulamentação desses dados, né? Me permita, isso tem aquela relação, por exemplo, leis como a Carolina Dickman. Não foi isso? Sim. Que teve os dados vazados? Não vou saber dizer a relação. Mas que eu li, eu estou tentando fazer o dever de casa, tá, gente? Eu li alguma coisa ali e diz que tinha também. Até então não se tinha muita coisa regulamentada, né? E aquilo que o Rodolfo estava falando nos bastidores aqui. Primeiro se tem a demanda e depois a lei. Mas isso? O caso é do vazamento do vídeo íntimo da Carolina, é isso que você diz? Isso. Eu acho que o objeto de proteção legal é diferente. Né? No caso da Carolina Dickman, tem a ver com a proteção da dignidade, da imagem da pessoa, não necessariamente aos dados em si. Tá. Né? E aí, logicamente, tem que ver por onde essa informação vazou, porque vazou, vídeo é dados, é 010101. Eita, se foi em mim, errou. Pra quem não entendeu, estourou uma bomba aqui na rua agora. E aí eu acho que o olhar aí está mais na dignidade da mulher, na exposição da intimidade da pessoa, etc. E os dados já é diferente, né? Os dados ele protege justamente a gente, e é muito relevante que se proteja os dados, porque tem se dito muito isso, que os dados é o novo petróleo. Né? E tem empresas especializadas em captar e revender esses dados.
Então a gente precisa entender que essa atividade ela pode existir desde que o titular do dado autorize essa atividade e que ele não sofra nenhum tipo de prejuízo. Basicamente é isso. Ninguém quer calar ninguém, só quer transparência. Isso, a Ó, ideia tá me saindo bem. Tá mandando umas frases de zona de efeito hoje top, hein, velho? Hoje eu estudei o causa. Há pouco atrás eu tava fazendo umas piadonas aqui. Você viu? Tá, isso vai ser Mas foi cortado bom que mesmo. quebrou o gelo, pô. Gostei. Não tem jeito. Leandro, e em que medida isso mexe com o TI, isso mexe das rotinas dentro de uma empresa? Porque até então a gente está falando aí a nível da lei. Mas na prática, o que muda dentro de uma empresa? Na verdade, assim, o TI de uma empresa, de qualquer tamanho, às vezes ele sempre foi negligenciado. O pessoal nunca dava tanta importância. O que é? Você tem um firewall de segurança, você tem umas trilhas auditáveis para que você possa ter um controle do que entra e o que sai da rede ou do banco de dados da empresa e coisas do gênero. Então, muda praticamente tudo. Quando a gente entra para fazer isso, você entra em, por exemplo, você vai entrar em qualquer lugar, que você vai numa sala de espera, que tem um Wi-Fi livre, às vezes está na mesma rede que você consegue acessar os dados do servidor da clínica ou de qualquer ambiente comercial. Então é muito importante que se tenha esse conceito, né? De segurança. Quando a gente pega casos, que a gente pode falar mais sobre o ransomware, que é a maior fonte de ataque dinheiro, que a gente tem hoje, dinheiro, que é o que o Rodolfo falou do petróleo, né? É justamente isso. O cara entra, um hacker entra na sua rede, que não tem proteção alguma, criptografa os seus bancos de dados, suas fotos, seus vídeos, suas planilhas, qualquer coisa do gênero, né? E te pede um resgate. Ele faz uma chave randômica de criptografia, que é muitos e muitos caracteres, e às vezes nem ele tem, tá? Então ele vai te cobrar um valor, e você, por não ter backup, por não ter nenhum tipo de segurança, você vai achar que tá perdido, então você tem que pagar. E aí você perde 2 vezes, cara. O cybercrime é onde a proteção de dados mais foca, Exatamente. Porque é onde está mais exposto mesmo, onde tem mais prejuízo. Eu só ia complementar o que você ia falar, além, logicamente, da proteção, da segurança em si, tem que prestar atenção na questão da rotina da empresa. É importante que a empresa tenha uma boa gestão de dados, e aí eu falo como advogado de empresa, porque se der alguma M no meio do caminho, e eu aprendi isso com você, trocar um palavrão pela só primeira letra. Agora eu entendi, porque ele ia falar. Eu aprendi a M com você. Mas se der alguma M no meio do caminho, a empresa consegue provar que não foi ela que vazou o dado ou que ela fez de tudo que estava no alcance dela para que aquele dado, aquela exposição não acontecesse. E aí a responsabilidade dela, obviamente, é diminuída ou até zerada, dependendo do caso. Né? Então, o ideal é ter essa trilha de auditável, né? Uma trilha auditável que registro de log, ferramentas de proteção automatizadas, que no momento de uma ameaça, de um vazamento, derruba tudo e protege, enfim. São várias as funções de um cara igual o Leandro do TI que na prática viabiliza a aplicação da lei. Vai-se cumprir a lei na prática, posso falar isso? A gente faz nada mais do que camadas de proteção, né? A gente procura, olha como isso, é igual na segurança patrimonial. Você entra, eu sou hacker ético também, então você entra na empresa e olha onde que tem as brechas, né? As datas breach. Aí lá dentro a gente começa a sanar elas e olhar por onde entraria um hacker, qual que é o processo mais frágil que tem, né? E a gente entra com correções. Então, muitas vezes, a gente vê o comportamento do usuário também abre as portas total. Sim. Então, tem um termo de conscientização que a gente faz aí para... Você mencionou, por exemplo, o cadastro do Wi-Fi grátis. Legal. Nada é grátis. A gente tem que entender isso. Você tem uma conta grátis no Facebook. Não é grátis, irmão. O cara precisa de um puta servidor, um puta processador para tocar conta, né, nessa troca de informação. O que você está oferecendo para essa empresa em troca do seu cadastro? Você está oferecendo seus dados. E é isso que ela está comercializando, ela está ganhando dinheiro com isso. Ela te empurra propaganda, te empurra anúncio, te empurra campanhas, justamente porque você colocou lá o teu perfil de consumo, o teu padrão de idade, os lugares que você frequenta. Ela sabe onde você está. Tudo isso é informação. E ela usa essa informação para vender para alguém, seja anúncio publicitário ou seja vender o dado em si, que é o que aconteceu na eleição de 2016 do Trump. Sim. Né? Que aconteceu aquela venda praticamente de informação mesmo para a campanha do Trump. Uma plataforma de visibilidade, né? Não tem. Agora, tá falando aí a questão do TI, né? Que tem sido, sempre foi muito negligenciada. A lei agora
veio trazendo um papel especial para o pessoal do TI, que vai andar de mão dada, não tem jeito, com a equipe que vai fazer a adequação da empresa, sejam advogados ou outros profissionais, até porque a lei não trouxe, né, especificamente tem que ser por advogado, né? Nós, porque somos da área, estudamos lei, então já estamos mais... Mas a lei veio dizendo, e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada para cuidar disso, quando lançou o guia para empresas de pequeno porte, veio trazendo muita coisa da lei, mas veio também dizendo como proceder. E aí falou-se o seguinte: a segurança de informação ela vem por medidas administrativas e medidas técnicas. E dentre medidas técnicas, ali no guia, ele vem falando... medidas administrativas são o quê? Conscientização, treinamento, você criar rotinas dentro da empresa, né? Olha, mesa limpa, terminou o expediente, não deixa papel em cima da mesa. Impressora compartilhada, vai lá e busca, não deixa lá não, porque você está gerando possibilidade de violação de acesso. Mas aí entra o papel do TI, que tanto a Autoridade Nacional quanto a lei trouxeram uma importância assim... não posso nem expressar, dizendo o seguinte: olha, a partir de agora, recomenda-se, quando diz recomenda-se, é quase de faça. Recomenda-se você criar sistema de senhas, por exemplo, que tenham letra maiúscula, letra minúscula, que a gente achava chato, mas faz parte. Isso. Recomenda-se também o uso de dupla autenticação, que seja vindo o SMS ou por e-mail, né? Quem vai fazer isso? Eu, advogada? O dono da empresa? Você sabe que quando o pessoal procura a gente, a maior pergunta: perdi meu Instagram, perdi meu Facebook, mas você vai lá, não tem, o cara não fez. A ferramenta tá ali. Basta você usar. Né? Essa política que você falou da mesa limpa, a gente também tem na política da proteção de tela. Eu vou dar um exemplo ridículo disso. Desculpa te interromper de novo. Eu acho que a gente já compartilhou isso em algum momento. Uma vez eu fui fazer um atendimento numa clínica, numa empresa médica, e na parede da empresa estava o relatório financeiro dos médicos, o quanto que cada médico recebia. Em cima da mesa tinha cheque para ser descontado, tinha nota fiscal, tinha cadastro, tinha muita coisa. Assim, em 10 minutos na sala, eu consegui identificar muita informação de muita gente. Completa. Eu sei que tem médico que ganha 70 pau naquela clínica, entendeu? Isso não deveria chegar até mim, entendeu? E assim vazou vamos parar um pouco, que eu fiquei um pouco perdido aqui. Intencionalmente, mas estou perdido. Quer dizer que aquilo que está escrito também são dados? Lógico. Não é só o digital? Não, cara. Se eu anotei no papel de pão lá, sim. O senhor Manuel me deve 5 tostões. Tá no E eu deixei que aquele papel vazasse com o nome do senhor Manuel e a conta dele. Eu estou vazando dados dele. Dados sensíveis, Quer ver um sistema... Antes de eu falar de um vazamento aqui, que ninguém pensa que é vazamento, você falou ali da proteção de tela, né? Está no guia da Autoridade Nacional, dizendo o seguinte: ausentou-se parou de mexer, automaticamente a tela tem que estar bloqueada, né? E tem que ter uma senha da pessoa e não uma senha comunitária, né? Então, e nem balançou o mouse e voltar. Pequenos detalhes que quando a autoridade for lá fiscalizar, ela vai ver isso como boas práticas e isso vai servir para, às vezes, ao invés de você levar uma multa, você ter só uma advertência. Nossa. Né? Mas vem cá, quem é essa autoridade? Vocês não falaram que é essa Nacional autoridade. de Proteção de Dados. A lei criou a Autoridade Nacional, do mesmo jeito que hoje, né, existem as autarquias para cada área específica no setor de energia, no setor... Foi criada uma para a proteção de dados, que foi a Autoridade Nacional. Essa autoridade é formada, a própria lei fala como é a formação dela, por conselhos, diretorias e tudo mais. Ela está agora preparando alguns regulamentos, ela é responsável por não só fiscalizar, como também promover medidas educativas e a regulamentação. Por ser inclusive, por isso as multas, embora a legislação diga que as multas já estão em vigor, elas não estão sendo aplicadas. Por quê?
porque a Autoridade Nacional fez uma consulta pública e, a partir dessas informações, ela está padronizando as penalidades, né? Estabelecendo alguns critérios para aplicação. Já existe certificação de algumas ferramentas pela NPD ou não? Não existe ainda certificação nesse sentido. Tá, mas vamos... Só voltando aqui aquilo que a gente estava falando, imagina. Quer ver um incidente de segurança? Você tem um arquivo cheio de papel. Tá. Deu uma chuva. Deu goteira. Exatamente. Molhou tudo. É um incidente. Um incidente, inclusive, tem que ser comunicado. Perdimento de dados. Isso. Molhou o papel. Não, peraí Por que quê? eu perdi de Porque novo. você comprometeu A integridade daqueles dados? A integridade, exatamente. Então vazar não é simplesmente passar a terceiros. É não cuidar que assim, daquilo. não é vazar, é incidente. Tem vários Tá. incidentes. O Incidentes. vazamento é um deles. Ah, olha né? só O que vazamento de legal. dados é um deles. Mas o perdimento voluntário de dados também é. O Nossa. tratamento em não conformidade também é um incidente. O próprio Uma tentativa exemplo que ele de vazão. deu, que ele viu o cheque lá na mesa, Aham. foi um incidente de segurança. Por quê? Porque foi um acesso não autorizado. Ah. Ele não estava autorizado a ver aquele cheque. Então, foi um incidente de E segurança. logo todo mundo tem um celular, poderia ter ido lá, feito... Batido, Não, foto, eu lembro o nome gravado. do médico. Eu só não vou soltar, porque senão eu tô responsabilizado. Mas Mas eu lembro. na nossa área mais digital, Caramba. por exemplo, quando você perde um HD e não tem backup, né? É. Ou quando você vai descartar uma máquina, vai trocar o equipamento, se você for dados até a gente tem um cuidado especial com dados Pra sensíveis, dar né? aquela resetadona, né? Ou você destruir mesmo ele, né? Os equipamentos Gente, eu vou ficar você pedindo destruir. tempo direto aqui. Fica à Calma vontade, lá. cara. São tantos ossos bonitos aqui para contemplar. Vocês já falaram aí de uma autoridade, né? Essa autoridade aí, eu poderia compará-la com o PROCON, por exemplo? O PROCON, inclusive, vai andar com ela. Uia! Porque, como a autoridade nacional fica difícil, né? Tá. Uma autoridade tão jovem, vamos colocar assim, está espalhada no país inteiro. Foi feito, vamos colocar um convênio, né? Com o PROCON. Então, as pessoas podem procurar o PROCON como se estivessem procurando a Pra denunciar. autoridade nacional para fazer denúncias. Então é feito por denúncia? É denúncia, reclamação, Isso. comunicação de algum E evento. como que faz isso, essa denúncia? Pode ser online ou pode ser presencial no PROCON também. É que assim, a NPD, imagina que a NPD é uma Anvisa. Tá. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tá. Tudo referente à vigilância sanitária, a Anvisa tem que aprovar, tem que regulamentar, tem que certificar. Exato. Vacina a gente passou por isso. Tinha um monte de vacina já disponível, mas não tá. algumas a Anvisa não tinha aprovado ainda, né, Tá. na época da pandemia. Então, enquanto a Anvisa não aprova, aquilo lá não entra no mercado nacional. Exato. Tá? A NPD é a mesma coisa, só que com dados. Então, como se produz um remédio? A Anvisa vai falar, as boas práticas é laboratório estéreo, toquinha no cabelo, um monte de regra. A NPD vai fazer a mesma coisa com dados. Como se trata dados? Dessa forma, assim, sabe? Então, essa é a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu sempre confundo. E o PROCON, algumas dessas outras instituições, por exemplo, o PROCON, que já tem um trabalho de anos Já é com uma o consumidor, referência. já é uma referência, ele pode intermediar essa relação entre consumidor, titular dos dados, e empresa, que é o possuidor desses dados. Em caso de alguma divergência, né? Tá. Com o auxílio da NPD. Então chega no PROCON, ele recebe as reclamações, as denúncias, os comunicados, enfim, e aí ele vê com a NPD, cara, e aqui, o que a gente faz? Aí a NPD fala, faz assim, faz assado, não sei o quê, vamos fazer uma fiscalização na empresa, vamos multar, e tem esse convênio entre as instituições. Agora está fazendo sentido. É isso. Mas vem cá, uma vez que houve lá uma denúncia, eu estou recebendo um monte de ligação no meu celular ou um monte de propaganda no e-mail. E, sei lá, isso não existe muito, né? Porque a gente acaba cedendo os nossos dados em todos os lugares, até mesmo para ganhar lá o uso do Wi-Fi. E aí, só retificando o que você falou, né? No marketing a gente fala, quando você não paga pelo serviço, você é o produto. O produto é você. Você está dando ali informações, cadastra aqui no streamer, 30 dias gratuitos, coloca seu CPF, você deu lá em troca de 30 dias. Aí você está deliberadamente entregando aquilo. O produto é você. Aí, uma vez que eu entreguei, como que eu vou saber para reclamar da onde que vazaram os meus dados? Esse é o grande problema da LGPD na prática.
A gente tem alguns indícios. Tá. Né? A doutora comentou sobre um caso da financeira, depois você pode comentar. Mas tem um caso, um dos primeiros julgados do Brasil, foi de uma construtora, que o cara fez um cadastro ou comprou um apartamento, não me lembro bem. E 2 dias depois, um monte de empresa de móvel ligando pro cara, para ele mobiliar o apartamento novo dele. Como saber? Pô, tá na cara que foi a construtora que vazou. óbvio, né? Talvez ele não tenha prova física daquilo, mas, poxa, tá na cara que foi a construtora que vazou aquela informação. É muito específico, né? É muito específico. Então, assim, existe essa possibilidade de condicionamento. Eu acho que o exemplo da doutora é até melhor em relação a isso. Falando desse sentido, eu tive um conhecido que comprou um carro e depois o tanto de seguradora que ligou. Começa a ver a pessoa que eu comprei o carro. Exatamente. Né? Mas a gente estava comentando aqui antes de começar o caso de um cliente que adquiriu um carro, ficou inadimplente, não conseguiu pagar as parcelas do financiamento e num belo dia recebeu uma ligação. Não precisou se identificar. A pessoa que estava do outro lado falou: senhor fulano de tal, seu CPF é tal, o senhor comprou o carro tal, junto ao banco tal. Ele só teve que dizer sim, ele não teve que dar os dados dele. Exatamente. E aí eles disseram: olha, como o senhor está em débito, pode perder o carro, então vamos fazer um acordo para quitar. Hoje a gente sabe, todo mundo que né, negocia alguma coisa sabe que entra em época de promoção, para quitação de dívida, fica 1/10 Feirão, do né? valor. Feirão, isso. Ele falou: tô devendo mesmo. A pessoa sabe que são meus dados. Foi por telefone. Falou: então nós vamos te adicionar no WhatsApp e vamos mandar as informações onde o senhor tem que fazer o depósito. O símbolozinho era da financeira no WhatsApp. Né? A forma de comunicação. Ele fez o depósito. E aí depois... Era um golpe. Era um golpe. E aí... por mais que a financeira dissesse não saiu daqui essa informação, Mas ela tinha tudo, né? como o golpista tinha Como que não sabe, pô? esses dados? Talvez a esposa do cara vendeu os dados, não é tem possível, lógica isso. Porque se dissesse assim: o senhor pode me confirmar seu nome? O senhor pode me confirmar seu CPF? Mas sabia que o cara tinha comprado o carro, sabia que estava específicos, devendo, sabia os dados dele. Então, a gente vai dizer que não houve aí um vazamento de dados? Claro que houve. Então, vocês estão querendo me convencer de que, uma vez que eu vou fazer qualquer uso de um produto, é geralmente um serviço, né? Penso eu, mas talvez um produto, né? E eu apresento meus dados. Eu tenho direito ao quê? Respaldado por essa lei. Apresentar todos os dados. Tudo que me perguntarem eu tenho direito de falar. Ou tem normas? Deixa Agora eu fiquei com medo. Agora eu fiquei com medo. O que eu posso compartilhar? Do lado da empresa, quem está oferecendo um produto ou serviço, tá? É ideal que você só pegue os dados necessários para aquela atividade, tá? Então vamos supor, eu sou um médico. Eu tenho que saber o gênero da pessoa, saber se ela tem alguma doença prévia, saber qual o tipo sanguíneo dela, se ela tem alergia a alguma coisa, enfim, eu estou atendendo ela e eu preciso dessas informações para prestar um bom atendimento. Mas atenha-se aos dados necessários para aquela atividade. Não me interessa, por exemplo, se ela é divorciada ou não. Foda-se. Entendeu? Exatamente. Se ela ganhou na Mega Sena ou não. Foda-se, não é problema meu. O que me interessa é o quadro de saúde dela. Tá? Então, para a empresa, é importante se ater a isso. Por quê? Porque se tiver um eventual vazamento e você tem dados sensíveis desnecessários para a atividade, é desnecessário. Né? Aí você vai falar: pô, mas tem coisa que é necessária para o marketing? Tem. Aí você pede o consentimento. Na verdade, qualquer dado você tem que pedir o consentimento. Então é isso que acontece lá, quando você está navegando no site, tem lá: eu concordo ou não concordo? Termo de uso e privacidade. É basicamente isso. Eu acho que a doutora pode falar para o lado do titular, talvez esclareça mais. Isso. Ali, até nessa questão que você falou aí da empresa coletar ou tratar o mínimo possível, é até um poder que a gente chama poder-dever. Por quê? Porque não basta ela trabalhar esses dados, ela vai ter que atribuir uma finalidade para esse dado. Então, como ele falou ali, é divorciado, para que eu quero saber isso? Que finalidade você vai conseguir atribuir a esse dado? A não ser que você venda um produto de pensão, sei lá. Agora eu estou entendendo por que de pedir tantas coisas que não tem nada a ver para aquele serviço. Talvez tenha uma segunda intenção, que é um marketing direcionado. Por exemplo, o Mercado Livre.
O Mercado Livre interessa tudo sobre mim, pô. Pra ele me empurrar o máximo de anúncio possível. Por exemplo, virei pai. Pô, se o Google tá ouvindo eu falar, minha esposa tá grávida, amanhã o Mercado Livre começa a me empurrar anúncio de carrinho de bebê, pô. Inclusive tem uma coisa interessantíssima dentro do smartphone, que hoje está tudo na palma da nossa mão, né? Se você ler o contrato inteiro do Android, você sabe que ele pode te ouvir. Sim, tá permitido. A Alexa, a mesma coisa. Alexa, a mesma coisa. Com a desculpa de melhorar a comunicação, mas tá colhendo dados. A operadora também pode fazer isso, só que ela não vem tão explícito. Sim. Então, às vezes você tá ali e você fala que, cara, quero comprar um sofá. Amanhã o seu filho ali tá lotado de promoção de sofá. Não, desculpa, é que a gente não interrompeu, né, doutor André? Lá vem ele com a mãozinha. Hoje eu vou pedir tempo de tudo. Vocês estão me bombardeando com dados, né? Vamos falar de dados sensíveis. O que é dado sensível? Não, eu acho que a doutora não terminou o raciocínio do consentimento. Ali eu me perdi o titular, você perguntou ali, né? Eu tenho direito de saber que eu sou obrigada a responder tudo? Tá. Não. Seu primeiro direito é saber por que estão te pedindo aquilo ali. Então, a partir do momento que estão te pedindo ali um dado, você tem direito de questionar, mas para que você quer esse dado? Vou dar um exemplo. Fui fazer esses dias um raio-x, não sei, um exame. Aí a menina falou assim, olha aqui na câmera. Eu estava com pressa, não perguntei. Mas é meu direito. Por que você quer tirar foto minha? O que minha foto tem a ver com o exame que eu estou fazendo? Né? Ou seja, foge da finalidade. Ela vai ter que me justificar. E aí, se a justificativa dela não me convencer, eu posso negar. Na verdade, assim, e aí só mais um gancho. Nesse caso de fornecer ou não alguns dados, o consumidor, o titular, ele tem que estar ciente. Se ele não fornecer alguns dados essenciais para a atividade pode ser prejudicada, né? Então, sei lá, estou contratando um seguro de carro e não forneço o número de chassi do meu carro. Pô, é uma informação essencial para o contrato. Se você não me fornecer, velho, ou eu não vou segurar teu carro, entendeu? Ou seguro essa bosta, porque... Exatamente. Aí entra dentro daquilo que a gente falou das outras hipóteses de tratamento. A lei veio dizendo o seguinte, você pode tratar os dados desde que... Aí o primeiro que vem lá é consentimento. E aí todo mundo se agarrou com consentimento, né? Consentimento eu aceito. Tudo bem, eu concordo. Tá. Quando a maioria dos encarregados, né, que são os DPOs, às vezes eles recomendam dentro dessa área administrativa de falar, foge do consentimento. Exato. Por quê? Porque o consentimento ele pode ser revogado. Então, se você trabalha um dado em cima do consentimento, você fica refém da pessoa. Porque a qualquer momento você fica com medo dela falar, não quero mais. Então, existem outras hipóteses de tratamento, que é o cumprimento do contrato, que é o exemplo que ele deu aqui. Meu filho, se você não me der o dado do carro, eu não vou segurar o teu carro. Se você não me der o CPF, eu não consigo lançar nota fiscal. Aí, ele deu o dado do carro, fez o seguro. Aí, no dia seguinte, ele fala assim, agora eu quero que você exclua o dado. Não tem jeito, é contrato. Ele é fundamental. Então, o consentimento aí pouco importa, né? Ou seja, a gente está aprendendo aqui na prática que eu posso muita coisa, mas eu não posso tudo. Sim. Em contrapartida, se eu estou ali numa instituição que tem essas tratativas, que segue a orientação da ANPD, estou falando até o nome certo, e que aquilo está de acordo com o planejamento para oferecer aquele serviço, eu também sou obrigado a oferecer a passar aquele dado para que aquele serviço possa ser feito. Você não é obrigado, mas se você quiser consumir aquele produto ou aquele serviço, tem que ser. Passar. Sem aquela informação, igual eu te disse. Tá. Me passa seu CPF para lançar nota fiscal. Não vou passar. Pô, então eu não vou lançar nota fiscal. Ok. Entendeu? É que assim, são duas correntes. O consentimento ele é importante para dados não essenciais à atividade. Por exemplo, atividade de marketing, de campanhas, etc. Que talvez seja realmente a maior utilização dos dados hoje. Por isso que os dados é o novo perfil petróleo. de consumo. Perfil de consumo, basicamente. Agora, os dados vinculados à atividade, o consumidor, o titular, ele tem a opção. Ou ele não fornece e não consome, ou ele fornece e consome o produto ou o serviço. Mas agora é aquele tempinho que inclusive em cumprimento, uma das hipóteses lá de tratamento, a gente estava conversando sobre isso antes, uma das hipóteses de tratamento é cumprimento de lei ou regulamento, alguma coisa assim. Nós estávamos falando, por exemplo, dos médicos, né? Então, os médicos são obrigados a guardar os dados daquilo que eles fizeram por tantos anos. Os advogados, né, nossa área, por 5 anos. Então, terminou, cumpriu ali, acabou o processo.
Eu não posso deixar os dados desse cliente no banco de dados para todo mundo acessar. Eu vou colocar isso num HD, em algum lugar, separar, trancado num cofre, sei lá onde vai ser. Né? Eu contrato uma empresa que guarda isso, vai ficar lá arquivado por 5 anos. Aí chega o titular e fala assim, não quero que fique por esses 5 anos, você não tem que querer, porque a lei manda. Exatamente. É obrigação legal. É obrigação legal. Eu tenho que manter isso arquivado. Pouco importa se você quer ou não. Automaticamente você tem que manter e salvaguardar para que não haja vazamento nesse período. Não, obviamente. É guardado do jeito certo. Tá. Né? Você vai fazer um arquivo morto, com acesso restrito, pessoas autorizadas, registro de log ou registro de acesso, no caso de documento físico. E aí você vai ter esse controle de quem acessou o dado, a data que acessou, por que acessou, né? A necessidade. Mas você tem que ter aquela informação, todas aquelas informações guardadas pelo período legal. Ok. Né? Está fazendo sentido, só não está fazendo sentido, vocês não me explicaram. O que são dados sensíveis? Dados é aquilo sensíveis. que vai, como diz mineiro, vai gerar um fuxico? Vai se vazar? A lei trouxe especificamente quais são os dados sensíveis. Sim. São dados de origem racial ou étnica. Tá. São dados de convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização religiosa ou política, vida sexual, saúde, financeiro. Tá faltando, e também tem os incapazes e biometria e genética. Nossa. E os incapazes e menores de idade. Isso, esses têm uma proteção especial, né, até por questão da idade. Ok. Então, esses dados, eles vêm com uma proteção a mais, e a lei diz o seguinte: para trabalhar um dado sensível, precisa de um consentimento especial, né? Então, eu não posso colocar assim, você autoriza a trabalhar todos os seus dados e a pessoa assina lá, não. Trabalhar o dado sensível de, por exemplo, vida sexual, tem que ter um campozinho para ela assinar na frente, né, daquele dado específico. Tem que fazer dado por dado. Consentimento é individual. O consentimento é individual. E aí, você falando ali sobre a questão do titular de dados, a gente tem que entender que o titular de dados não é só o consumidor. O titular de dados é também o teu funcionário. O sócio da empresa. O sócio da empresa. O colaborador. Isso. Aí eu vou te dar um exemplo de um caso que eu acho que vai render. É um caso que chegou ao meu conhecimento. Não sei como é que vai ser lidado, mas eu entendo, até os doutores aqui me ajudem dando a opinião a respeito disso. Agora, nesse momento político intenso que nós vivemos aí no último ano, a empresa fez o seguinte: liberou todos os que eram da direita para poder ir para as manifestações e obrigou que 2 funcionários que eram da esquerda permanecessem trabalhando. Certo? Uma segregação isso. Calma. Só que aí, veja, a partir do momento que eu digo, vocês podem sair, vocês vão trabalhar, eu não estou falando da opinião política deles. Então, é aí que tá. O problema eu acho que o problema processual, o caso está exposto, a discussão está exposta. Eu acho que o problema processual é provar a intenção da empresa de retaliação. Né? Pode ter sido uma coincidência gigante. É difícil? Mas pode ter sido uma coincidência gigante. É muito específico. Mas é possível. Assim, eu acho que talvez para fixar melhor, para a gente não ficar na taxatividade da lei, eu acho que a pessoa tem que lembrar basicamente, vai causar um constrangimento para aquela pessoa essa informação? Seja religiosa, sexualidade, política, você vai causar algum tipo de constrangimento? Essa informação, ela é constrangimento social, a ponto de alguém querer agredir ela, alguém discriminar. Ir para rede social e falar. Os colegas mandavam áudio no WhatsApp, né, falando, faz o L, fica aí trabalhando. Não, mas é maravilhoso. Então já tá causando aí você tá trabalhando o que você quer, podia estar aqui na manifestação. Então, veja, é vexatório isso. Né, que aí você entra. Depois a empresa precisa se conscientizar que existe uma penalidade aí pela discriminação, pela exposição, mas ela não se confunde com a penalidade de violação da lei de proteção de dados. Então, ela pode penalidade dupla.
Isso. A Exatamente. LGPD ela não substitui outros tipos de sanções. Tá. Então ela vai aplicar multa, vai aplicar qualquer outra coisa e em paralelo a isso, quem vazou os dados, ou quem expôs, ou quem discriminou, etc., pode responder penalmente e civilmente pelas ações dela. Então ele vai pagar a indenização e talvez responda, dependendo da situação, um processo até criminal, se for crime. Né? Por exemplo, uma discriminação racial é crime. E aí a pessoa vai responder por racismo penalmente. Entendeu? A LGPD ela não substitui essas outras consequências. Essas outras consequências elas continuam aplicáveis. Além da LGPD, que prevê multa de 50... As penalidades vão desde a advertência, fixando prazo para corrigir a irregularidade, né? Tem multa de 2% sobre o valor do faturamento da empresa. E aqui nós não estamos falando só da filial, é do grupo econômico, limitado a 50 milhões de reais por infração. Então, eu só vou pagar 50 milhões. Não, é por infração. Vazou 10 dados, 10 5 bi. Não, 500 bi. Aí pode chegar, né? Eles vão calculando. Nossa. Só que existem outras penalidades que às vezes a gente pensa assim, eu vou pagar a multa. Não, mas existe uma penalidade lá, por exemplo, dele bloquear o teu banco de dados, a autoridade nacional bloquear o teu banco de dados e falar, você não vai trabalhar esse banco de dados. Você para a empresa. Como, velho? Como é que você vai trabalhar? Financeiro, quantos a pagar, quantos a Né? receber. Eu já estava pensando, enquanto você estava falando, foi isso, o que mais pode acontecer de horripilante? Horripilante. Tinha coisa para acontecer? Tinha. Horripilante é É maravilhoso. horripilante isso. Agora, você ficar sem acessar aquilo que é matéria-prima para que você trabalhe. Isso. Pode ser E que... ainda tem o último. Pode a ser última que gota d'água. impeça aquele tratamento. Então, pode limitar. Esse tratamento você não pode fazer mais. Ou pode chegar bloqueando tudo. Falar, você não vai fazer por 6 meses. E aí, como diria o carioca, a casa cai. Por que cai? Porque se vazar, que aquela empresa vazou dados, a reputação dela Uma das penalidades é essa, a publicização da empresa. negativa. A gente está falando assim de consequências Scott. jurídicas. Agora, consequências de prejuízo de marca, de mercado, aí já vai muito longe. É intangível, Né? A gente teve um caso no Brasil, cara, não me lembro, mas era uma grande rede que se envolveu com vazamento de dados. Agora eu não me lembro se era Americanas. Eu realmente não me lembro, posso estar cometendo uma gafe fantástica. Mas foi uma grande rede que teve um vazamento até pequeno, era um vazamento local, e assim, teve uma retaliação gigantesca, sabe? A gente teve o caso acho que foi da Renner também, que teve criptografaram todo o banco de dados do grupo. E foi, eu acho, 2, 3 lojas, era regional, era tipo de uma franquia regional, assim, eu não me lembro bem, mas é mais ou menos isso. Então assim, cara, existe prejuízo comercial da empresa. Obviamente, o titular ele não vai querer deixar os dados dele naquela empresa, porque sabe que aquela empresa não trata certo. Insegura, né? Isso. Tá, Só complementando aqui, você falando assim, como é que a gente dá conta de vigiar isso tudo, de cuidar disso tudo? Eu vou pegar um universo gigantesco de clientes que a minha empresa tem e vou fazer tabela de Word para colocar. Não vou. Existem empresas especializadas para fazer um sistema de arquivamento, de mapeamento de dados, que vai te avisar, esse dado está para ser excluído. Olha, já deu prazo. Existem empresas... Renovar o consentimento, que vai te avisando. RP para isso. E tem empresas que vão fazer essa questão da proteção, mas além da proteção, o próprio tratamento em si, fazendo um mapeamento, criando o banco de dados, cuidando... Tem empresa hoje que inclusive se especializou em fazer eliminação de dados. Então você pega os seus papéis, manda para essa empresa, ela certifica, ela faz um inventário de tudo e certifica que incinerou. Sim. Né? Então até isso tem que ter, eu não posso simplesmente fazer uma bolinha de papel e jogar fora. Você assume os riscos. É o que eu sempre falo para meus clientes. Cara, eu posso fazer tal coisa? Você pode. Você tá ciente do risco? Tô. Tá bom, então você pode. Porque a lei prevê isso. A lei prevê que até a exclusão, a destruição desses dados tem que ser da forma correta. O Leandro comentou, por exemplo, destruir equipamento eletrônico. Porque quando você reseta software, você formata o equipamento, nem sempre todos os dados são excluídos. Então você consegue recuperar a maioria dos dados. Exatamente. Então o ideal é você até realmente destruir, incinerar, triturar, enfim. E o que faz com o HD?
HD, se for HD mecânico, geralmente o pessoal usa sistemas de magnetização para destruir, né? Mas SSD também você vai tirar o chip que grava, o chip NAND que a gente chama nisso ali. E a gente consegue destruir isso daí. Mas existem empresas especializadas para isso. Compra aquela carinhosa de 2 kg, sabe? O guia da né? NDP fala, da NPD fala sobre isso, né? Que esse maquinário tem que, né? Se não tiver jeito, formata, se tiver jeito, quebra. Nossa. Se você formatar, você consegue, dependendo do... Se Voltar. você estiver sofrendo, agora deixa eu pular para o nicho mais... Se você você está sofrendo ataque de um grupo que quer determinada informação sua, Fica à vontade. e aí o pessoal começa a ficar em cima, então ele vai olhar, a engenharia Tô meio social nervoso. vai olhar o seu perfil, vai olhar seu lixo, vai ficar de olho, vai tentar fazer ataques tipo man in the middle. O que é o man in the middle? O cara cria uma rede para isso que você vai lá e loga na própria máquina, faz uma rede externa, Wi-Fi, o cara loga O mesmo ali, layout passa, e tudo. e eles começam a pegar seus dados a partir dali, fazendo essa vamos dizer assim, captura de dados, né? Então tem vários e vários outros tipos de ataque. E hoje a possibilidade de proteger, que a doutora estava falando, por exemplo, a própria automação de equipamentos eletrônicos permite que numa tentativa, numa identificação de uma tentativa de ataque, o próprio servidor cai automático. Então tem o disjuntor eletrônico lá, o disjuntor inteligente, deu o ataque, deu o sinal, o próprio disjuntor cai energia, para tudo, pum, ninguém trabalha. Porque um hacker tentou invadir o servidor. Uma sugestão que a NDP deu também é que o pessoal do TI instale nos celulares, né? Primeiro que não se use celular particular, né? Usar um celular institucional. E que se instale no celular institucional em caso de perda um sistema, que aí você vai poder dizer que vai apagar tudo. Ah, legal. Isso é uma autodestruição, né? O meu antivírus tem isso, é Por beleza. exemplo, Então, o cara acha teu celular, tenta por biometria ou por face mesmo. Bateu passou 3 vezes, ele apaga do celular. Isso eu posso falar um pouquinho. Aí, ó, tá vendo? Isso aí faz sentido. Como nós trabalhamos para prover os e-mails das empresas, nós temos uma regra geral de que eu controlo a entrada e saída de dados mediante e-mail. Então, eu estou colocando aqui um dado e estou perguntando a vocês. Se todos aqueles dados passam pelo servidor, e eu coloco lá um log de que se alguém daquela empresa tentar acessar a senha errada 3 vezes, se equivocar, automaticamente o meu servidor bloqueia o IP todo da rede. Ninguém acessa mais e-mail. Vai dar lá um enviar e receber e não vai. Até que eu consiga ter tempo de saber, olha, o que está acontecendo? Tem algum phish aí disparando e-mail específico ou não? Aí é comprovado que não, eu desbloqueio o IP de novo. Assim, isso é maravilhoso para a proteção do dado, mas eu acho que o empresário deve arrancar os cabelos quando cai o sistema de e-mail dele. Sim, porque assim, é preferível fazer essa claro, contenção para saber e evitar o mal 2% maior. imagina um e-mail, quantos dados tem, quantos vazamentos pode acontecer? 2% segundos, por vazamento. Em segundos, entendeu? Agora, a pergunta que eu quis fazer é essa. Em que medida essas empresas elas são solidárias àquela empresa que tem o compliance, né? Compliance que diga, é mais um nome bonito, né? Que ela começou um processo de adequação, mas que aqueles dados passam para outra empresa. Essa outra empresa é solidária, já que ela transita esses dados? Tem isso também? Não? Se for relação de consumo, principalmente. O que rola? As empresas que prestam consultoria de compliance, elas têm que assinar alguns termos de responsabilidade, confidencialidade e assumir algumas responsabilidades em relação às informações que ela recebe. Tá? O que pode acontecer? Se for relação de consumo, todo mundo é solidário. O que é solidário? É que não importa se eu comprei... Eu vou dar um exemplo. Eu comprei um celular, certo? O celular é da Apple, veio pelo Mercado Livre, pelo transporte do Mercado Livre na minha casa e eu comprei do Júlio num site eletrônico. Os 3 podem responder pelos danos que eu eventualmente vier a sofrer. Tanto a transportadora, todo mundo que está na cadeia de consumo, que se chama. Todo mundo que está encaixado na cadeia de consumo, desde quem fabricou até quem recebeu, vai poder responder por esses danos. Tá? Então, no direito consumidor, muito provavelmente,
vai ter solidariedade. E aí vai depois, alguém vai ter que pagar o consumidor, a prioridade é pagar o consumidor, então eu pago primeiro ele e depois eu me resolvo entre as duas empresas, de quem foi a culpa, e aí eu tento provar que a culpa foi de um ou do outro e cobro dele o prejuízo. No caso de não ser relação de consumo, existe a possibilidade do redirecionamento de responsabilidade ou denunciação a lide, que é o que acontece, por exemplo, com contrato de seguro de carro. Eu tenho o seguro do carro, bati em você, fui embora, fugi para casa, você anotou minha placa e me processou. A responsabilidade de pagar os seus danos não é minha, é da seguradora por força de um contrato que eu tenho com a seguradora. Então eu vou e denuncio ali, falo, juiz, tudo bem, eu bati nele e fugi do acidente. Só que quem tem que pagar ele não sou eu, é a seguradora, porque eu tenho aqui um contrato de seguro. Tá. Existe a denunciação ali. Ou a ação de regresso, que é aquele caso que eu falei. Paga quem tem que pagar e depois as duas empresas se discutem, né? Vai uma ação de regresso contra a outra. Eu não sei se... Na Lei Geral de Proteção de Dados, existem duas figuras que são chamadas agentes de tratamento, que é o controlador e o operador. Tem uma terceira figura, que é o encarregado de PO, mas essa figura não é considerada agente de tratamento justamente porque não existe a responsabilização dela. Pode ser que venha um regramento aí dizendo alguma coisa a respeito. Então, vamos considerar quem é o controlador e quem é o operador. Controlador é o empresário ou a pessoa física que trata os dados, né? Porque muitas vezes eu não tenho uma empresa, eu trabalho como pessoa natural, pessoa física. Então, o controlador é aquele que tem aqueles dados e quer trabalhar aqueles dados. Então, vamos usar a empresa, que é, né? Ele é o controlador. Todo controlador, ele pode terceirizar o serviço, né? Porque ele não vai conseguir trazer muita coisa para dentro da empresa. Um exemplo, claro, é o serviço de contabilidade. As empresas não têm o serviço de contabilidade lá dentro, elas terceirizam. Esse contador, ele é considerado operador. E a Lei Geral de Proteção de Dados vem dizendo o seguinte, olha, antigamente você fazia um contratozinho de terceirização e estava tudo certo, agora não. Agora o controlador tem que chamar o operador, fazer um contrato, que tem um nomezinho em inglês que eu não vou lembrar o nome agora, que é também assim, parado, né, a União Europeia, e colocar o seguinte, estou te contratando para você ser operador, para tratar o dado X, então, tratar a folha de pagamento da minha empresa, você fique ciente de que você só pode trabalhar tal dado, que você só pode usar para este fim, que você não pode violar sob pena de responsabilização, que você precisa fazer acordo de confidencialidade e sigilo com todos os seus funcionários, que você precisa me comunicar se houver algum incidente. Então, tem que ser um contrato agora já mais complexo. Por quê? Porque eu, como controladora, eu me responsabilizo porque eu estou contratando. Então, se eu faço, como ele colocou aqui, né, se eu tomo essa precaução de detalhar no contrato tudo isso, a hora que a autoridade vier e falar, mas teve um vazamento, a gente acha que quando tem vazamento, você tem que achar a fonte. Se vira, dá seus pulos. Isso, aí entra a questão do TI, que eu falo que tem que andar de mão dada. Sim. Porque, vazou dado, aí você pega aquele arquivo, entendeu? Com trocentos papéis, e como é que você vai saber? Aí, o pessoal do TI não. O pessoal do TI joga uma informação ali, cruza dado. Não, olha aqui. Sabe se foi cliente dessa região. Então, a gente já sabe que o vazamento pode estar vinculado ali. Foi o Rodolfo, quando ele acessou um link enviado por e-mail, assim, tem esse rastreamento. É isso que você falou de trilhas auditáveis? Trilhas auditáveis. Rastreabilidade. Isso. Então, aí a questão da responsabilidade é o controlador responde, aí que ele falou, né? Eu vou responder, mas depois eu tenho direito de regresso. Ou eu posso conseguir me eximir se eu comprovar que realmente eu tomei todas as cautelas, quem fez ali foi o então, operador. Assim, o que eu entendi é todo um ciclo. Desde a chegada daquele dado até a instituição. Sim. Ele deve ser... quando ele chega, ele passa pelo... você falou agora o nome? Me fugiu? Antes do operador. Controlador. É o controlador. Então, a empresa que recebe aqueles dados, ela é o papel de controladora. Não só recebe, como pode, inclusive, criar. A partir do momento que, para você acessar meu site, você acessa meu site. E aí, deixe suas dúvidas, né? No e-mail lá, um formulário. Aí tem o formuláriozinho. Tá. Se você só preenche o formuláriozinho e envia, você está me dando os dados, eu estou coletando. Mas se eu falo, cadastre-se. Você tem que e criar aí, um login e senha.
nós estamos fazendo o quê? Produzindo um dado seu. É verdade. Faz sentido. Então, o universo de dados é... Ou um ID de Gigantesco. identificação, né, que seja. Às vezes não é nem um login, mas internamente, às vezes é só seu nome que está lá, né, no login. Tá. Mas internamente tem um ID, um código identificador daquele perfil, daquela pessoa em específico. Tá. Aquele código quem criou foi a empresa. E pode ser vinculado a uma pessoa física, portanto é um dado. A Ou seja, ideia- isso serve para identificar. É. Por isso que dados são aquilo que pode te identificar, quer seja ele facial, por exemplo. Não é identificar, uma é coisa- que possa ser vinculado. Ele pode ser atribuído a uma pessoa física. Tá. Porque, por exemplo, se eu falar um homem negro, eu não sei se estou falando do Júlio, do Rodolfo, de quem for. Tá. Tá? Então, mas ele pode ser atribuído ao Júlio, por exemplo. Então, essa informação do Júlio é um dado importante para mim. Entendeu? É um dado, no caso, sensível até porque é questão de raça. Bem, isso me faz lembrar um caso, uma pergunta. Vocês falaram que o titular de dados sempre será uma pessoa física, correto? Para estar sob o guarda-chuva da LGPD, é pessoa física, Em tese, sim. não é? Aí tem uma discussão aí sobre a questão do MEI, por exemplo. Né? Ou outras, por exemplo, o dado sensível financeiro de uma empresa, ele está abarcado pela LGPD ou não? São discussões que a regulamentação vai vir trazer depois. Exato. Né? A lei não fala de forma clara, a lei fala de forma clara pessoa física. Tá. Né? Mas essas variáveis, seria sensato, seria razoável, que a gente estava falando antes, o princípio da razoabilidade, seria razoável que tivesse também essa proteção. Né? Uma empresa familiar lá. E tem que ter muito cuidado também, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não preciso se preocupar com a LGPD não, porque eu só trabalho com pessoa jurídica. Eu li do B2B, Só né? que você vai fazer um contrato com essa pessoa jurídica. Se você pedir ali só o nome empresarial e o CNPJ, fechou, não tem que preocupar. Agora você pede o nome do representante legal da empresa e o CPF dele. Já tem dado. Ou E-mail, telefone. para transformar o contrato em título executivo, você pega 2 testemunhas. Nome e CPF, você está trabalhando com dado de pessoa natural. Então não tem como escapar. Em qualquer relação, você nunca vai se relacionar com o CNPJ. Não existe CNPJ, ela é uma ficção jurídica. Inclusive, essa é a terminologia correta. Um CNPJ, uma pessoa jurídica, ela é uma ficção jurídica, porque ela não é uma pessoa natural, ela não existe de fato. É uma organização Um ente. que existe personalização. O que é personalização? Ela é pessoa de direitos e deveres. Ela tem que cumprir algumas normas e tem alguns direitos que ela pode impor contra as outras pessoas. Tá? Essa é uma PJ, ela é uma ficção jurídica. Você nunca vai lidar com um CNPJ. Nunca. Você sempre vai lidar com uma pessoa. A não ser que a inteligência artificial evolua a ponto do CNPJ ter inteligência. De você não precisar lidar com pessoas. E ainda assim, talvez, tenha dados sensíveis que vão ser trocados ali. Então a gente está navegando aqui para uma zona mais nebulosa quando eu fizer essa pergunta. É a Deep Web da LGPD. Exatamente. Como funciona, então, a partir... Vamos entrar... Talvez no marketing seria errado falar isso, mas eu vou tentar usar aqui. Vamos entrar no endomarketing. Vamos entrar dentro da guarnição, da trincheira da empresa. Vamos trabalhar agora com os colaboradores, né, que são protegidos pela LGPD. Né? E aí eu vou usar termos assim bem simples para vocês decifrarem o que eu quero dizer. Assim como delegar um RH terceirizado requer daquela empresa de RH especializada também compliance na LGPD, que tenha os mesmos ditames de trilhas auditáveis e saber que dados elas vão trabalhar. Às vezes as empresas já têm o RH embarcado na sua instituição, a contabilidade também. E parece que quando está tudo ali dentro, tem uma falsa sensação de que nas 4 paredes está tudo ok, então. A gente não vai vazar dados de jeito nenhum. Aí uma pergunta. Aconteceu isso de uma pessoa do RH me perguntar. Ora, então quer dizer que com essa LGPD eu não vou poder ter o nosso mural de aniversário? Aí se pergunta assim, mas como assim? Depende. O que você está ali no mural de aniversário? Não, ali eu coloco a data de nascimento da pessoa, um mês, e todo mundo canta parabéns e bolinho. Aí se perguntar, tá, mas como que você sabe? Não, o nome é Zezinho dos Anzóis, nascido em 24 de fevereiro de 78.
essa exposição, ela precisa de autorização, uma vez que o funcionário já é ali de dentro. E esse tipo de coisa pode ser considerado um dado sensível, uma vez que eu não quero revelar a minha idade? Não, um dado sensível eu acredito que não, porque é meio taxativa a norma. Mas é um dado e precisa do tratamento, precisa da proteção da LGPD. Vamos começar do começo, tá? Quem trabalha interna, a doutora usou o exemplo, por exemplo, da contabilidade, um terceirizado, uma empresa de compliance terceirizada, um prestador de serviço terceirizado. As mesmas responsabilidades e normas contratuais que esse terceirizado tem para prestar aquele serviço, o trabalhador, que é o prestador de serviço interno, né, que só muda a relação, uma é prestação de serviço, outra é relação empregatícia. Mas na relação de emprego também precisa ter a norma de confidencialidade, norma de atendimento aos manuais de boas práticas e por aí vai. Então, se a pessoa pisar na bola, ela também vai ser responsabilizada. A empresa, com certeza, nesse caso, com certeza, vai pagar o titular, a indenização que eventualmente o titular sofreu, e pode cobrar do funcionário a mancada que o funcionário deu, se o cara pisou na bola. Se ele agiu de má fé, ou com negligência, omissão e imprudência, ele vai pagar, ele vai ter que indenizar a empresa nesse sentido. Então, todo mundo, interno ou externo, que se relacione com aqueles dados, precisam ter esses cuidados e essas normas contratuais que regulam essa relação entre pessoas. Tá? Relação entre pessoas são regulamentadas por leis ou por contratos. Tá? Então, se a lei, às vezes, não abarca tudo, você pode complementar essa relação interpessoal em contrato. E é por isso que a gente faz contrato com todo mundo. Segundo passo. Então, isso aí, beleza. Segundo passo. Expor a data de nascimento da pessoa é uma violação de dado se ela não deu consentimento. E a gente volta. Quando a doutora fala, o consentimento para a atividade principal da empresa é irrelevante, porque a empresa precisa daqueles dados e não precisa ter o consentimento, porque é meio óbvio, né? Beleza. No caso de expor a data de nascimento da pessoa para cantar parabéns, não está relacionado à atividade da empresa. Logo precisa de consentimento. A pessoa precisa ser informada. Precisa dar o consentimento específico. Eu aceito que minha data de nascimento seja publicada no mural do aniversário e que compre bolinho e... E ela tem o direito de revogar a qualquer momento. A qualquer momento. Agora chega o TikTok. Empresas têm me perguntado na questão do marketing. Posso usar meus funcionários? Bati meta, né? Eu não sei o que, eu vou cantar uma musiquinha aqui. Empresas, por exemplo, de ramo óptico, a gente vê lá o pessoal fazendo dancinha e tal. Aquilo ali é perigoso para a LGPD? É desvio de função? A pessoa pode estar dando o ok, eu vou fazer isso porque eu estou trabalhando aqui. Amanhã ou depois eu me desligo da empresa, eu não quero mais o TikTok ali mostrando que eu estava fazendo dancinha. Eu me arrependi, eu não quero mais. Como que lida com isso? Porque vocês estão falando que vazamento de dados não é só o digital, mas ali eu estou identificando a pessoa que está dançando, né? Eu tô ali numa coisa que está me constrangendo. Às vezes eu faço por força da bolha, tá todo mundo fazendo, eu faço também. Aí os meus pais chegam em casa e falam assim, mas que ridículo, você não está sendo pago para isso. Aí é o tal do consentimento. Ele consentiu ali, mas depois... Como é que funciona? Entra outros direitos nessa brincadeira. Direito de uso de imagem, de áudio e voz, se a pessoa fala alguma coisa. Então, tem outras consequências. A questão é, está combinado, está todo mundo de acordo? Não tem problema. Existem várias formas de cessão. Vamos supor, quando você contrata um ator para fazer um comercial para a tua loja. Esse ator ele assina um termo de cessão de uso, direito de imagem, Geralmente, essa cessão ela é vitalícia, irrevogável, irretratável e irrenunciável. Ou seja, ela sabe que a partir daquele momento ela não pode mais reclamar. A imagem dela é tua, você vai usar conforme foi combinado, não do jeito que você quiser. Exato. Mas dentro do combinado você usa do jeito que você quiser. Quantas vezes quiser? Quantas vezes quiser, depende do que está no contrato. Pode ser contratado para expor só 3 vezes, ou só 10 vezes que seja. Ou só em um canal, por exemplo, só em televisão, mas não em internet. Tem todas essas variáveis. Mas se for um termo genérico, que de forma irrevogável, irretratável e irrenunciável cede o direito de imagem e voz daquela pessoa para a empresa poder publicar na internet, televisão, rádio, onde ela quiser, em tese você não poderia mais caçar esse direito, a não ser que fosse algo vexatório. A dancinha. Se for encarado socialmente como vexatório, sim. Vou dar um exemplo bem ridículo, mas propaganda de produto de problema de ereção, pô. Viagra, sei lá, qualquer coisa do tipo. Porra, é um negócio
que pode ser ridículo ao extremo. Tá. Geralmente é muito ético e muito bem feito. Mas pode ser um senhorzinho lá fazendo um papel ridículo e sendo ridicularizado, e ele pode ser ridicularizado por aquilo. E aquilo pode causar algum transtorno, pode ser... a imagem dele pode ser abordada de forma vexaminosa? Vexatória? Vexatória. Obrigado, doutor. E aí, nesse caso, ele pode caçar os direitos de uso de imagem e voz. Caso não. Nos funcionários, em relação aos funcionários internos, a gente sempre recomenda que, tenha o consentimento, porque é dado a imagem, é dado da pessoa, e 2, a cessão de direito de uso de imagem do jeito correto. Até dentro daquilo que falou, né? Não faz parte da atividade fim da empresa, né? Então, ali é algo para promoção, consulta todo mundo de acordo, assina aqui, tudo bem, estabelece um prazo para que aquilo fique na rede, né? E depois seja excluído também. Isso faz parte de uma política de boa prática, você estabelecer, até a título de informação, esse videozinho vai ficar exposto por tanto tempo e depois vai ser eliminado. E se for comprovada a coação, por exemplo, você não vai fazer, todo mundo está fazendo, você é o único que não vai fazer. Não, beleza, então. Houve um tipo de coação, esse funcionário também pode pedir qualquer tipo de indenização para a empresa. Entendi. E, por fim, não menos importante, como fica o WhatsApp? WhatsApp corporativo, WhatsApp... Porque, assim, eu estou fazendo perguntas aqui que já me fizeram antes, né? E nada mais fácil do que passar adiante essa pergunta para quem sabe mais. Em algumas empresas perguntam assim, mas o meu funcionário ele é gestor de vendas. Todos os contatos estão ali no celular dele. Ele tem a carteira de clientes. E eu perguntava, mas a carteira de clientes é dele ou é da empresa? Como que a LGPD vai entender isso? Que aquele funcionário ele tem contrato de trabalho para a empresa, mas ele está se utilizando de uma ferramenta dele. A responsabilização só daquele colaborador se vazar dados, se ele deixar o celular dele exposto, se for hackeado, a empresa é solidária? Aqui a gente está entrando numa esfera de outros direitos também. A primeira coisa que se precisa definir é o tipo de relação jurídica existente entre aquele funcionário e a empresa, né? Então, ele é empregado, ele é representante comercial, né? Então, como é que é a relação dele? Ele responde, existe subordinação, né? Existe alteridade por parte da empresa, ela assume o risco do negócio. Então, você precisa primeiro definir os personagens para depois você entender a responsabilidade de cada um, né? E aí entra de novo dentro daquilo que a gente está falando. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz, não está escrito na lei, tem que ser assim, mas a Autoridade Nacional já trouxe informativos, guias e cartilhas dizendo que dados de clientes não têm que estar em equipamentos particulares. Notebook, telefone, não tem que estar. É funcional. A empresa precisa investir e usar naquilo ali. Eu acho assim, eu acho que a realidade da empresa vai ser levada em conta em caso surja uma demanda jurídica dessa situação. Tá? Então, eu sou um MEI, por exemplo, cara, não tenho condição de dar um celular para cada representante comercial meu, para cada vendedor meu. Tá. Não tem jeito. Então, tudo bem, eu acho, na minha opinião, e eu posso estar muito errado, mas eu acho que o julgador vai olhar e falar, não, tudo bem, então, os funcionários usarem os telefones particulares, mas quais são as regras dessa utilização? Né? Como a empresa fiscaliza isso? E a empresa tem a autoridade de fiscalizar um aparelho celular, um aparelho eletrônico particular, envolve outras discussões. Mas, assim, de qualquer forma, na contratação, que você tem aquelas normas de confidencialidade, de responsabilidade, que a gente comentou lá dos exemplos da contabilidade, do funcionário, etc. Se acontecer, você está ciente das se ficar comprovado que foi você que fez a cagada, a gente até uma dor de cabeça para a empresa, porque uma das obrigações da empresa é fazer o mapeamento dos dados. Então, eu preciso, desde o momento que o dado nasce, por onde ele anda, com quem ele foi compartilhado, como foi usado até a hora que ele morreu. Se eu estou trabalhando esses dados, mas estou deixando no celular particular do outro, acontece hoje muito isso. Vou tirar foto aqui do meu boleto da casa, comprovante de residência, aí tira a foto, manda foto. Sim. Como é que eu vou poder dizer para a autoridade nacional que aquela mídia foi excluída depois?
Não, isso Leandro e eu, numa oportunidade, vimos dentro de um escritório de contabilidade que o Leandro perguntou, não, mas como que vocês pegam esses dados? Por exemplo, carteira de motorista para fazer uma determinada coisa. A pessoa está passando por WhatsApp. Tira foto da carteira de motorista, frente, verso, do comprovante de residência. E está indo isso pelo WhatsApp. E essa é uma cultura que eu vou falar para você. Todas as empresas pelas quais eu passei, todas eu ouvi a mesma coisa. Eu não tenho como deixar o WhatsApp. Assim, mas é que assim, existem ferramentas, eu ia falar isso, exatamente, que emulam um WhatsApp. Você roda ele no teu celular particular, só que o sistema é da empresa. E a empresa consegue rastrear tudo. Entende? Sabe aquele Autobot lá, Fale Conosco no WhatsApp? Aquilo lá, qualquer um dos 500 funcionários da empresa pode receber a mensagem vinda de lá, no aparelho particular dele. Entendeu? Então, assim, existem algumas ferramentas que dão essa segurança de rastreabilidade, de usabilidade, etc. E que não necessariamente o funcionário e o cliente estão se comunicando de forma direta, pelo login pessoal dos dois. O funcionário e o cliente está se comunicando pelo login empresarial. E aí você consegue ter essas rastreabilidades. Isso é uma ferramenta importante. É muito necessário. O pessoal às vezes não tem nem... Não precisa perder a praticidade. A praticidade existe, é só fazer do jeito certo. Você pode, além de você auditar, você olhar o que está sendo passado para o gestor que está usando o WhatsApp corporativo ou pessoal, que seja, né? Mas o sistema é da empresa. E vai fazer a mesma comodidade que você vai ter, WhatsApp, Telegram, e aí vai por outros mensageiros instantâneos. E geralmente acontece, então, por exemplo... ferramentas tem, né? Tem, exatamente. Só precisa usar. Inclusive acontece de você, talvez, usar o mesmo canal, eu consumidor. Eu vou dar um exemplo, empresa de internet, sei lá. Eu Fale Conosco lá no WhatsApp, eu acesso, aí a pessoa fala, pô, eu sou a Júlia. Eu falo, não, pô, eu tava falando com o Leandro agora há pouco, tem como passar para ele? Aí a Júlia me joga na fila do Leandro, na fila de atendimento do Leandro. Eu continuo falando com o Leandro pelo número da empresa, que é um número genérico. Entendeu? Então, primeira pergunta que está nos chegando aqui. Primeira pergunta. Essa eu acho que é uma das campeãs. Utilizo um e-mail corporativo, mas está vinculado ao meu nome. De quem que é esse e-mail? Da empresa ou meu? Ela não se identificou, mas eu acredito que seja assim. Vamos colocar aqui que seja Ana. Ana, arroba o nome da empresa. Este e-mail é da empresa ou é dela? Esse e-mail está protegido pela LGPD ou não? É B2B ou B2C? O que é isso? Eu acho, e aí na minha opinião, talvez eu esteja falando uma cagada, porque realmente nunca me perguntaram isso, eu realmente não sei responder com certeza. Mas assim, eu acho que depende dos limites. Tá? Se a empresa permitiu que o funcionário usasse aquele e-mail para questões pessoais, então com aquele e-mail ele fez cadastro de login de Facebook, fez cadastro de login disso, daquilo, outro, eu acredito que pelo menos por um tempo o funcionário tenha que ter acesso para poder mudar esses acessos. Então, foi desligado da empresa, cara, você tem mais 60 dias para você desfazer. Você vai receber os e-mails, você não vai poder mais mandar, dá para segurar, então você recebe da Vivo, sei lá, pô, meu cadastro da Vivo está com meu e-mail corporativo. Beleza, eu continuo recebendo as contas da Vivo até dar o tempo de eu mudar em tudo que eu preciso mudar. Eu acredito que existe essa flexibilidade. Tá? Mas, em regra, se a empresa levar ao pé da letra, o e-mail corporativo não pode ser utilizado para questões pessoais. Isso é de praxe, isso é com certeza. Agora, se caso a empresa negligenciou e permitiu, porque a empresa consegue, e aí, desculpa informar você que é funcionário de uma empresa e usa, a empresa está vendo o que você está fazendo, irmãozão, ela consegue fiscalizar o que você está fazendo. Não fala mal do seu chefe que ele vai ficar sabendo. Claro. Não, que nem o espertão que utiliza a guia anônima dentro da empresa, né? Pô, tá de sacanagem, óbvio que vai cair, cara. Manda pro colega de trabalho aqui, ó, o relatório, não aguento mais. Você viu que a Shirley fez tal coisa? Não, pô, você vai cair. Então, assim, a empresa ela tem o dever, não só o direito, mas o dever de fiscalizar essa atividade de funcionário pelos meios de comunicação corporativa. Tá? E se ela negligenciou, se ela identificou, negligenciou e deixou acontecer, eu acredito que ela tem que, é justo o funcionário ter um prazo para se readequar e criar um outro e-mail. Aqui entra dentro, no começo você falando que também trabalha muito com contratos, né? Contratos é minha paixão, especializei nisso e se pudesse vivia disso. Não custa, vai contratar o funcionário, põe uma cláusulazinha de que vai ser criado um e-mail corporativo para ele, para uso exclusivo das atividades da empresa, que não pode ser usado. Pronto, está resolvido o problema. Assim como aquelas mensagens no rodapé, este e-mail é destinado somente, explicitamente para o destinatário e tal. Se você recebeu e não exclua-o
né? Pois sanções poderão ser usadas. Isso por não exemplo. é obrigatório o cara excluir, mas ele está ciente de que pode ser responsabilizado. Sim. Né? É a confidencialidade do e-mail. Então, É. assim, o papo que a gente pode mandar para o gestor de uma empresa, pequena, média ou grande, na dúvida, cria e-mails por setores ao invés de nomes. Não é uma boa? Contabilidade, contabilidade 01, contabilidade 02. Isso. Salvaguarda que aquele e-mail aparentemente está sendo usado pela Ana. Perfeito. E depois, se a Ana for desligada ou promovida, continua aquele lá. Só muda lá no finalzinho, onde estava escrito Ana, assinatura, secretária, não sei o quê, muda então, o nome. é isso que a gente está falando. Isso se chama boas práticas, não é isso? Exatamente. É justamente isso que eu ia falar, Leandro. Você é bom, cara. Júlio, sou Júlio. Desculpa. Não dá Mas você é bom, cara. Foi ele que é o cara do TI, mas eu estou dando as minhas opiniões. A doutora falou dos pequenos cuidados que não custam nada fazer. Por exemplo, manual de boa prática. Toda empresa que preze a gestão, a qualidade de gestão, exige que o funcionário siga as normas do manual de boa prática. E o manual de boa prática, de tempos em tempos, ele é atualizado. Sim. E a empresa só entrega para o funcionário. Ela não colhe um ciente, um recebido. O ideal é que tenha o recebido. Por quê? Porque se o funcionário recebeu, ele sabe o que tem que fazer e faz errado, de certa forma ele assume a responsabilidade do ato dele. Que aí, pode, inclusive, ensejar a demissão dele. A demissão por justa causa. E aí, se a empresa não tem a prova de que ele entregou aquele manual de boa prática para o funcionário, em tese, o funcionário não sabe o que tem que fazer. Ele não foi instruído do que fazer. Logo, ele, em tese, ele não pode ser responsabilizado. Muito legal. Exato. Gente, e são cuidados. Pega um recibinho lá. O papo tá... Temos que ir para os finalmente. Então, já deixo aqui o convite para parte 2 disso aqui, porque a gente vai enveredar ainda em muita parte. Eu já falei que eu não venho, eu sou um homem de uma presença só. Ou então seus dados... Ou você se apaixona agora ou nunca mais, Júlio. Ou seus dados podem ser usados contra você. É possível. Segundo o convidado que está ausente, aí mostra ele ausente, que disse que viria e não veio. Gente, assim, tem uma pergunta que eu já até decorei, não vou nem olhar aqui pro celular. Aconteceu o caso aqui, é uma senhora que relata o que aconteceu com a mãe dela. Sem dar muito detalhes, essa senhora é uma senhora que tem dificuldade de leitura, está com a idade avançada, e ela recebe, então, uma carta antes de sair a aposentadoria dela. Ela recebe uma carta aí de uma entidade dizendo que, olha, parabéns, você está recebendo a sua aposentadoria, mas antes de ir lá receber a aposentadoria... Faça um consignado com a gente. Isso, uma coisa assim. Isso é uma característica brutal de vazamento de dados, né? Ela não sabia nem que tinha saído a aposentadoria dela. Outras empresas não só souberam e mandaram uma carta. Foi uma carta de correio mesmo lá, com nomes e tudo. Como ela não conseguia fazer a leitura, pediu para a filha. E a filha ficou também assim encanada. Gente, o que está acontecendo? E aí, para pior das hipóteses, aqui diz aqui o nosso relato que ela, daqui a 2, 3 semanas, ela recebe a notificação oficial. E aí ela ficou vendida. Então, a gente está aqui ilustrando, e eu queria que vocês debatessem um pouco sobre isso, de como pessoas caem em golpes, mas são golpes muito bem engendrados. Não é aquele golpe do chapéu na cabeça de quem cair. Está o nome da pessoa, está a atividade da pessoa, está o endereço da pessoa e está aquele bem que ela está tanto tempo aguardando. Isso é criminoso. Então, quando a gente fala de vazamento de dados, vazou meu dado, eu não discuto nada de ninguém, eu não escondo nada. Sim, mas esses dados podem ser manipulados por uma causa muito... Ela poderia esconder, por exemplo, os filhos estavam aposentados. Não é? É uma vontade dela, e é um direito dela esconder isso. Eu vou tirar o direito dela de fazer isso. Eu não sei se nesse caso existe uma publicação oficial do INSS, doutora, você sabe se existe? Quando sai no Diário Oficial o beneficiário? Não sei. Eu também não sei dizer. Mas se saiu no Diário Oficial, é um cumprimento da lei, é aquela situação que a gente estava falando. Sim. O INSS ele tem que publicar no Diário Oficial, e aí se foi publicado e esse conhecimento chegou no terceiro, numa empresa terceira que lê todo dia o Diário Oficial e faz a cartinha para os aposentados que teve o benefício deferido... Mas, salvo engano, sai, acho que deve sair até anonimizado, para justamente essa questão de proteção. E também não iria sair o endereço? Da pessoa? A gente sabe que no fundo isso é lista, né? O ideal é o quê? Vai na delegacia, entendeu? Faz a denúncia
Inclusive, a própria Autoridade Nacional recomenda isso. Qualquer suspeita de fraude, de qualquer tipo, procure a delegacia. Então, faça. Mas a empresa é legítima, ela estava me oferecendo algo legítimo. Não importa. Se ela está, a partir do momento que ela está se usando de meio ilícito, exatamente. Né? Faça. E a preocupação é que pessoas, às vezes, de mais idade ou pessoas mais simples, recebem um papelzinho desse e acham que tem que assinar para receber o benefício. Isso, vincula né? aquilo, né? E aí, depois, como é que você prova que a pessoa estava enganada? Né? Uma dor de cabeça. Então, aquilo que o doutor falou no começo, eu acho super válido. Vai direto na fonte. Recebi o papelzinho, estou na dúvida? Vai lá no INSS. Né? Pergunta, isso aqui veio de vocês? Eu preciso disso aqui para aposentar? E eles vão esclarecer. E essa senhoria tem até problema de locomoção, diz ela aqui, né? Ela anda com auxílio de um andador, quer dizer, olha que constrangimento. Talvez ela até aposentou por causa disso. E isso é uma informação sensível. Doença, situação de saúde. Exatamente, questão de saúde. Então, com dados das pessoas não se brinca. Pode brincar, tem as consequências. É o que eu falo, assume os riscos. Poder, você pode. Você pode matar alguém? Pode. Assume os riscos. Suas considerações finais, Leandro? Cara, eu tenho para dizer justamente o que foi falado por último. Na dúvida, na parte do digital, sempre desconfie. Você vai receber links falsos, e-mails falsos, isso para nossa área. E para a parte do empregador, sempre tomar cuidado com o que está colocando dentro da empresa e está conscientizando os colaboradores, né? Justamente tudo que a gente vem falado aqui nesse podcast. Eu esqueci, Leandro, eu não posso te falar considerações finais, eu vou te perguntar que raio, desculpa, é DPO? É verdade. Traduz, officer, cara. Mas traduz mais, porque ainda não está difícil. O DPO, o papel do DPO é fazer o meio de comunicação entre o titular de dados e a empresa qual ele foi nomeado, né? Se houver um incidente, um vazamento de dados ou coisas do tipo, e tá por dentro de toda essa parte do encarregado de dados, do controlador, verificando os processos, né? Então ele é o cara chato na empresa, né? Ele é o cara que trabalha no preventivo e no contencioso. Antes de dar o problema, ele orienta, determina as ferramentas que têm que ser instituídas, né, para cumprir a norma. E se der cagada, ele é o primeiro cara que entra, é a tropa de elite. Ele entra para resolver o problema. Ou tentar diminuir ao máximo o problema que foi minimizar o problema. Mas a doutora falou uma coisa que não cabe a ele imputação de responsabilidade. De responsabilidade, isso. A empresa, nomeia. A autoridade, a lei de proteção de dados diz que o controlador deve ter o encarregado, que vai ser o canal de comunicação entre o cliente e o controlador e a autoridade, que cumpre ele o papel de educar, né, de responder às petições, de questionamentos, dúvidas, solicitações feitas. Exato. Então, essa é a atribuição dele. Só que não é ele que responde frente ao titular ou frente à autoridade, porque ele é contratado pelo controlador. É o controlador que vai responsabilidade civil. Ele que responde o e-mail, é ele que responde o chamado, mas não é ele que responde civilmente falando. Se der uma cagada, não é ele que vai pagar o problema. É errado fazer essa atribuição? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados só fala com o DPO, que foi nomeado. Ele é o canal oficial. É o canal oficial. E ele é o Relações Públicas que vai falar pelo queixoso que disse que os dados dele foram vazados. Então ele teria que comunicar uma esfera horizontal e vertical, né? Inclusive, e horizontal entre os funcionários. Inclusive a lei diz que o controlador deve deixar de forma clara e evidente quem é o encarregado e a forma que se pode... O canal de comunicação com o encarregado, de preferência no site. Né? Então, toda vez que a gente vai tentar fazer uma adequação de empresa, a primeira coisa que a gente faz, entra no site. Tem encarregado, não tem encarregado. Tá, e esse encarregado ele pode ser de dentro da empresa? Ou ele deve ser contratado? Se eu não me engano, pode até ser um grupo, né? Pode, não precisa ser uma pessoa. Pode ser um comitê, né? Assim como um comitê de compliance, conselho, por exemplo. Exatamente. Tipo pode ser alguém de dentro da empresa, como pode ser de fora. A recomendação é que se contrate aqui, igual o nosso colega aqui. Que alguém tenha mais de fora, conhecimentos, que inclusive. Está certificado para isso, que está qualificado para isso, e que vai conseguir fazer isso com maestria se comparado com um funcionário que tem que fazer a atribuição à carga dele
nem só serviço. isso. É que não vai dar conta de conciliar muitas vezes. Não tem vínculo de subordinação. O DPO ele não tem vínculo de subordinação com a empresa. Ele não faz o que a empresa quer. Ele faz o que é certo, o que deve ser feito. O funcionário da empresa ele tem um vínculo de subordinação. Né? Se ele não fizer o que a empresa quer, ele pode ser demitido. E aí ele provavelmente talvez dê uma flexibilizada em uma norma, dê uma manobrada ali e tal. E aí que mora o problema. Me cabe a dizer, como carioca diria, que responsa ainda. Né? Puxa. Suas considerações finais. Dizendo que volta outra vez, vai? Diferente de outras pessoas. Se ele voltar, eu volto. Se ele voltar, eu volto. Ó, o que eu posso dizer? É muita coisa? É complexo? Mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? E o principal, não precisa querer fazer você, entendeu? Exemplo de adequação. Não existe empresa 100% adequada, né? É um caminho árduo, longo e que você não precisa fazer de uma vez. Então, para o empresariado, comece com coisas básicas, né? Comece por etapas. Você vai precisar de ajuda? Vai. Faça um planejamento. A adequação está toda em cima de planejamento. Eu vou procurar um TI para fazer. Precisa fazer tudo isso que ele falou? Precisa. Dá para fazer? Não. Então, você me orienta? O que a gente pode fazer que vá ficar um custo agora? E aí vem uma figura dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o relatório de impacto, né? Que ele deve ser feito ali anualmente. E ali você põe um planejamento. No meu relatório de impacto, eu estou vendo que tal área da minha empresa está vulnerável. Então, dentro do planejamento, nós vamos implantar em tantos meses tal ferramenta. Né? Então, isso tudo é importante para a autoridade, é ver que você está se movimentando. O que não pode é pôr no papel e falar assim, se ele chegar eu mostro o papel e... Não, fala, você me mostra o que você está fazendo. Então, não deixem para depois. Né? Eu tenho uma situação que eu estou fazendo adequação já há quase 2 anos. Né? É uma imensidão de dados. Então, não adianta a hora que a autoridade bater, você dizer que vai fazer em 1 semana, 2, que não vai. Então, faça por etapas, não precisa fazer tudo, mas invista, é um investimento, né? E você vai ver como vai sair barato depois. Exatamente. É o Wilson. Não, eu volto a próxima, tá? Só pra deixar claro. Era só uma brincadeira. Não, eu gostaria de agradecer a presença. Eu acho que esse tipo de conversa sempre é válida. Conheci a Andréia, não conhecia. Estou muito satisfeito de conhecê-la. Pessoa, gente boa, competentíssima. Competente pra caramba. Hoje já difícil português. E eu gostaria de deixar a mensagem de que a LGPD ela não é para ferrar o empresário. Depende da ótica que você olha, né? Ela não é para ferrar o empresário. Pelo contrário. Ela vem falar para o empresário como não se ferrar. Exato. Ela vem ensinar o cara como não se ferrar. Se você seguir o passo a passo e a metodologia e cumprir os requisitos básicos da LGPD, muito provavelmente você não vai ter dor de cabeça. Pô. Sim, né? É uma forma de te proteger. A lei está falando, cara, se protege assim, ó, desse jeito aqui, faz bonitinho, que daí ninguém vai te ferrar. É isso, cara. Então, se você olhar dessa forma, você para de ter essa repulsa à LGPD e você passa a gostar dela. Fala, não, pô, isso aí é para me proteger. Então, vamos seguir isso daí. Assim como o teu contador fala, pô, declara teu tributo, senão você vai se ferrar. É a mesma coisa a lei. Cara, faz as coisas do jeito certo, senão você vai se ferrar, pô. Passa a gostar da LGPD. É isso a minha mensagem. Feliz Natal. Com tudo isso dito, posto esclarecido e com gosto de quero mais, muito obrigado a você que nos acompanhou até este momento. Não se esqueça, então, de dar o seu like se você gostou, de compartilhar isso na tua rede social. Provavelmente nós vamos ter cortes aqui menores. Compartilhe. Você que trabalha dentro de uma instituição e já olhou por alto sobre a LGPD, se você tem alguma dúvida, aqui embaixo vão aparecer